Na figura abaixo está representado o gráfico de uma função real de variável real y igual a f de x, tá? Então ele deu o gráfico, nada demais, tá? Só o gráfico. E ele diz o seguinte, ó. Considerando os elementos desse gráfico, analise as afirmativas seguintes. Então tem 5 afirmativas e ele pergunta aí, de acordo com esses dados, a alternativa correta é qual dessas aí? Então ele quer saber quais são verdadeiras, tá? Na verdade, né? Todas as afirmativas são falsas. Ele quer saber se a 1 e 2 são verdadeiras e se a 5 é falsa ou se somente a 3 é verdadeira, tá? Então vamos analisar aí em verdadeiro ou falso cada uma delas. Vamos lá com calma. Bem, a primeira, ele diz aí o seguinte, ó, a função f em questão possui exatamente 3 raízes reais. Então, olhando o gráfico, né, a gente tem que lembrar o que seria uma raiz de uma função em gráfico, né? Raiz é quando a função vale zero. Então, se a função vale zero, são aqueles pontos em que cortam o eixo x. Então, aqui vai cortar aqui no 0, 0, vai cortar no 2, 0, vai cortar no 4, 0 e vai cortar no 6, 0. Então, cortou 4 vezes. Então, o certo seria 4 raízes. Então, a 1 é falsa. Isso aparece aí, falsa, tá? Então, vou riscar aqui de falsa, tá? 2. A função f é crescente no intervalo 1/4 até 7/3. Aqui, ó, cortou o tracinho do colchete, tá? Mas é 1/4 até 7/3. Aí você pode pensar, poxa, professor, mas são números muito quebrados, né? Mas vocês vão ver que não vai ter muito problema, não. Porque aqui, ó, 1/4 é um número menor do que 1, certo? 1/4 é menor do que 1. Então, 1/4, ele está nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo. E o 7/3, ele é um número... Só com 1/4 a gente já vê que vai dar quebrado, tá? Mas 7/3 é um número maior do que 2, tá? Porque se fosse 6/3, daria 2. Então, é um número maior do que 2. Número maior do que 2 está por aqui. Então, digamos que eu tenha, sei lá, esse ponto aqui até... Vou pegar outra cor. Esse ponto verde aqui, que seria o 7/3, o valor na função. E aqui 1/4, o valor na função fosse, sei lá, esse valor aqui. Então, a função é crescente nesse intervalo? Não, porque aqui logo no início ela está para baixo. Ela está decrescendo. Tá? Então, ela é decrescente. E aí, depois ela sobe. Tá? Então, não. Ela não é crescente, porque tem uma parte aí que desce. Então, questão 2, a alternativa 2 é falsa também. Tá? Mas o que? Vamos lá para 3, ó. Apaga aqui. A 3, a função ela é decrescente no intervalo 10/3 até o 9/2. 10/3 é 3 em alguma coisa. Então, digamos que 3 em alguma coisa. Deixa eu apagar aqui os outros pontos. Que bata 3 em alguma coisa, bata aqui. 9/2 é 4,5. É isso? 4,5 está para cá. Certo? 4,5 na função. Então, ele pergunta aí, a f é decrescente nesse intervalo? Então, nota que seguindo sempre da esquerda para a direita, ela está descendo. E ela está só descendo. Então, aqui, a 3 é verdadeira. Certo? Então, ela realmente é decrescente aí nesse intervalo. Eu não preciso saber os valores exatos, tá? Aqui é 3, alguma coisa, não é o 3. É só para a gente ter uma ideia ali no gráfico onde que é a posição, tá? A 4, ele diz aí, f de 3 mais f de 1 é menor que o f de 2 mais f de 5. Então, a gente tem que saber os valores desses pontos na função, tá? Então, vamos lá, ó. f de 3, quem é o f de 3? Deixa eu passar para cá, ó. f de 3 mais f de 1 menor que o f de 2 mais o f de 5. Tá? Será que é verdade? Vamos ver, ó. f de 3 é esse ponto aqui. Ou seja, o f de 3 é 1. Então, aqui é 1. f de 1, ó, 1 aqui. Então, esse aqui é o f de 1, que é o menos 2. Então, mais menos 2.
f de 2 é 0, né? É o zero da função. E o f de 5 é esse ponto aqui, que é o menos 1. Tá? Então, 1 com mais menos 2, né? Mais com menos vai dar menos. Então, 1 com menos 2 vai dar menos 1. E aqui 0 com mais menos 1 também vai dar menos 1. Então, aqui não é menor, né? Eles são iguais, na verdade. Então, a questão 4 aí também é falsa. Alternativa 4. E a 5 ele diz aí, ó, f de 19 terços mais f de menos 19 terços é igual a 0. Quem é 19 terços? 19 terços ele é aproximadamente um 6, alguma coisa, né? Tá entre 6 e 7. Vou botar igual, é 6, alguma coisa. Então é maior do que 6 e menor do que 7. Maior do que 6, né? Já basta aí para nossa situação. Por quê? Vamos lá. Deixa eu só apagar as coisas que eu fiz aqui da opção da alternativa 4. Vamos lá. Então, ó, é o f de 19 terços menos, não mais o f de menos 19 terços é igual a 0. Será que é verdade ou será que é mentira? Vamos ver aqui primeiro, 19 terços. A gente já viu que é maior do que 6. Maior do que 6 está para lá. E como a função está sempre crescendo, a gente já sabe que é um valor, não sei exatamente onde, mas é um valor positivo. Certo? Ele está para cima do eixo x. O menos 19 terços é o menos 6, alguma coisa. E todo número negativo aqui em x, ele está para cima do eixo, porque a função, ó, ela está crescendo. Então, também vai ser um valor positivo. Sempre. Agora, um valor positivo mais um valor positivo nunca vai ser igual a 0. Vai ser maior do que 0. Se eu estou somando dois valores positivos, vai dar um valor maior do que 0. Então, a 5 aqui também é falsa. Então, consequentemente, só a 3 é verdadeira. Então, é letra D de divisão.